Nas balanças do santuário há de ser pesada a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que tem desfrutado. Se sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz que lhe foi concedida, pelas oportunidades dadas, será ela julgada. O Senhor Jesus sempre terá um povo escolhido para servi-lo. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, o príncipe da vida, ele retirou deles o reino de Deus e transferiu aos gentios. Deus continuará a trabalhar deste modo, com todo o ramo de sua obra. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. A Igreja não é hoje um povo separado e peculiar, que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela, como o ouro se tornou fusco, como se transformou o ouro finíssimo. Vi que se a Igreja tivesse sempre conservado seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demónios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para seus inimigos. Deus tem uma igreja, não é a grande catedral, nem uma igreja oficialmente estabelecida, nem as várias denominações. São as pessoas que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde Cristo está, mesmo entre os poucos humildes, esta é a Igreja de Cristo, pois somente a presença do Alto e Santo, que habita a eternidade, pode constituir uma igreja, onde estão presentes 2 ou 3 que amam e obedecem aos mandamentos de Deus. Jesus preside, seja no lugar desolado da terra, no deserto, na cidade, ou encerrado nas muralhas da prisão. Eu vi a igreja nominal e os adventistas nominais, como Judas, trairão os santos e os denunciarão aos católicos para obter sua influência para virem contra a verdade. Os santos então serão um povo obscuro pouco conhecido dos católicos, mas as igrejas e adventistas nominais que conhecem nossa fé e nossos costumes, porque nos odiavam por causa do sábado, pois não poderiam refutá-lo, trairão os santos e os denunciarão aos católicos como aqueles que desconsideram as instituições do povo, isto é, que guardam o sábado e desconsideram o domingo. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disto, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão a posição ao lado dos remanescentes. A 7 de setembro de 1850, em Oswego, Nova York, o Senhor me mostrou que grande obra devia ser feita por seu povo antes que estivesse em condições de estar em pé para a batalha no dia do Senhor.
minha atenção foi dirigida para aqueles que se declaram adventistas, mas rejeitam a verdade presente, e vi que se estavam fragmentando e que a mão do Senhor estava em seu meio para dividi-los e espalhá-los, agora no tempo do ajuntamento, de maneira que as joias preciosas entre eles, que anteriormente tinham sido enganadas, tenham os seus olhos abertos e vejam o seu verdadeiro estado. E agora, quando a verdade é-lhes apresentada pelos mensageiros do Senhor, estão preparados para ouvi-la e ver sua beleza e harmonia, e deixar seus ex-associados e erros anteriores, abraçar a preciosa verdade e permanecer onde possa definir sua posição. Vi certo número de grupos que pareciam estar unidos entre si por laços. Muitos nesses grupos estavam em trevas totais. Seus olhos foram dirigidos para baixo em direção da terra, e parecia não haver relação entre eles e Jesus. Mas, espalhados por entre esses diferentes grupos, havia pessoas cujo semblante parecia iluminado e cujos olhos se erguiam para o céu. Raios de luz provindos de Jesus, como raios do sol, foram distribuídos entre eles. Um anjo mandou-me olhar cuidadosamente e vi um anjo vigiando sobre cada um dos que tinham um raio de luz, enquanto os anjos maus cercavam os que estavam em trevas. Ouvi a voz de um anjo clamar: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Uma gloriosa luz repousou então sobre esses grupos, a fim de iluminar a todos que a recebessem. Alguns dos que estavam em trevas receberam a luz e se regozijaram. Outros resistiram à luz do céu, dizendo que era enviada para desviá-los. A luz passou deles e foram deixados em trevas. Os que haviam recebido a luz de Jesus alegremente estimaram o aumento da preciosa luz que sobre eles fora derramada. Seus rostos brilharam com santo gozo, enquanto o seu olhar era dirigido para Jesus com intenso interesse, e suas vozes eram ouvidas em harmonia com a voz do anjo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ao erguerem eles esse clamor, vi os que estavam em trevas, os empurrando com o lado e com os ombros. Então muitos que estimavam a sagrada luz quebraram os laços que os mantinham presos e se separaram desses grupos. Ao estarem fazendo isto, homens pertencentes a diferentes grupos e por eles reverenciados passaram, alguns com palavras agradáveis, outros com semblante irado e gestos ameaçadores, e reforçaram os laços que estavam enfraquecendo. Então esses homens diziam constantemente: Deus está conosco, nós estamos na luz, temos a verdade. Interroguei quem eram esses homens e foi dito que eram ministros e líderes que haviam pessoalmente rejeitado a luz e não desejavam que os outros a recebessem. O Espírito é derramado sobre todos os que se rendem aos seus sussurros e, rejeitando todo o maquinário do homem, suas regras de ligação e métodos cautelosos, eles declararão a verdade com o poder do Espírito. Multidões receberão a fé e se unirão aos exércitos do Senhor. As salvaguardas que os falsos pastores lançaram em torno de seus rebanhos se tornarão como nada. Milhares sairão para a luz e trabalharão para espalhar a luz. Nas representações que o Senhor me tem dado, tenho visto que seguem seus próprios desejos, deturpando a verdade, oprimindo seus irmãos e pondo dificuldades diante deles. Caracteres estão agora sendo desenvolvidos e homens estão tomando partido, uns ao lado do Senhor Jesus Cristo e outros ao lado de Satanás e seus anjos. O Senhor convida todos os que desejam ser leais e obedientes à sua lei a saírem e se separarem de toda a conexão com os que se colocam ao lado do inimigo.
daqueles que estão constantemente trabalhando para minar a fé na mensagem que Deus está enviando ao seu povo, sou instruído a dizer: sai do meio deles e apartai-vos. Venham para a luz, irmãos, e levaremos outros ao caminho, à verdade e à vida. Aqueles que na fé aceitam as orientações do Espírito de Deus verão onde estão os seus perigos e farão movimentos decididos na direção certa. Seremos chamados a encontrar aqueles que, apesar das definidas repreensões e advertências, por meio dos testemunhos, seguiram um proceder maligno. Somos ordenados por Deus a nos manter separados e distintos desses homens que não deram ouvidos à sua advertência, pois eles enganam, se possível, os próprios eleitos. Agora, aqueles que tiveram anos nesta mesma experiência não conhecem a Deus nem a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, e devem tais ir como representantes de Jesus Cristo. Estes homens nunca darão um molde certo a outras mentes. Eles simplesmente têm o nome de cristãos, mas não são adequados para a obra de Deus, e nunca serão, até que eles nasçam de novo e aprendam o ABC na verdadeira religião de Jesus Cristo. Há um pouco de esperança em uma direção: pegar os rapazes e as moças e colocá-los onde eles chegarão no menor contato possível com nossas igrejas, para que o baixo grau de piedade que é corrente no dia não debilite suas ideias do que significa ser um cristão. É impossível que alguém se torne um verdadeiro seguidor de Cristo sem se distinguir da massa mundana de incrédulos. Se o mundo aceitasse a Jesus, então não haveria espada de dissensão, pois todos seriam discípulos de Cristo e em comunhão uns com os outros, e sua unidade seria ininterrupta. Mas este não é o caso. Aqui e ali, um membro individual de uma família é fiel às convicções de sua consciência, é obrigado a ficar sozinho em sua família ou na igreja a qual ele pertence, e é finalmente obrigado, por causa do curso daqueles com quem ele se associa, a separar-se de sua companhia. A linha de demarcação é feita de forma distinta. A pessoa estará sobre a palavra de Deus e os outros sobre as tradições e ditos dos homens. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão irou-se contra a mulher. O dragão, na linguagem bíblica, simboliza Satanás e o poder civil. Mulher, na linguagem bíblica, simboliza uma igreja. Existem duas mulheres, a pura e a prostituta. O dragão irou-se contra a mulher. O significado bíblico desta frase é: Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. O remanescente é o povo de Deus, a verdadeira igreja de Deus, tal como Jesus profetizou e disse que existia em Mateus 16:18, que os portões do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Exemplos do povo de Deus na Bíblia. No tempo de Jesus, Deus não usou os líderes religiosos para ir ver o seu filho recém-nascido, mas declarou aos humildes pastores que o Salvador tinha nascido. Os humildes pastores eram o remanescente e a verdadeira igreja de Deus, enquanto os líderes religiosos e todos os que os seguiam cegamente professavam ser o povo de Deus, mas não eram. Da mesma forma, teve que haver uma separação dos discípulos do Senhor daqueles que, naquela altura, se diziam ser o povo de Deus, mas não o eram. O remanescente eram os poucos que criam em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e não seguiam cegamente as tradições de homens. Quando Maria foi ao templo, ninguém reconheceu que o Salvador da humanidade tinha nascido e que ele estava entre eles. Só 2 pessoas foram avisadas pelo Espírito de Deus que aquele bebê era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade.
Essas duas pessoas eram o remanescente entre os muitos milhares de israelitas. A mesma situação se desenrola no tempo presente, mas numa escala muito maior. Mundialmente, bilhões de pessoas se dizem ser cristãos, mas o remanescente, a verdadeira Igreja de Deus, é um número de pessoas muito pequeno. O Mestre disse isto em palavras muito sábias: "E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." O significado bíblico do remanescente é a verdadeira Igreja de Deus. Aquela igreja, um corpo de membros onde Jesus disse que ia estar Ele mesmo. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Aqui está o remanescente de Deus, um pequeno grupo de pessoas que verdadeiramente amam a Deus e a seu Filho e obedecem à palavra sagrada. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. A semente, biblicamente, é o Filho de Deus, Jesus Cristo. O significado bíblico da frase "e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente" é "e foi fazer guerra à Igreja de Jesus Cristo", os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus são os 10 mandamentos e tudo o que ouvimos baixinho no ouvido e no escuro, dito pelo Senhor, Ele mesmo. O testemunho de Jesus Cristo é o Espírito de profecia, o qual é o Espírito de Jesus Cristo, que tem vindo a trabalhar com o ser humano desde sua queda no Éden. Biblicamente, esta frase "e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo", significa: "E Satanás irou-se contra os que se dizem ser o povo de Deus, mas foi fazer guerra contra o verdadeiro povo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o Espírito de Jesus Cristo." O interessante neste verso é que Satanás ira-se contra os que se dizem ser o povo de Deus, mas não faz guerra contra eles. Conclusão: claramente, este grupo de pessoas, a Igreja, chamados povo de Deus, se comprometeu com a grande Babilônia e aceitou seus ensinos que levam à perdição. Beberam o vinho desta grande prostituta e fazem de tudo para não a ofender, entrando em acordos e dizendo que a união é possível em prol de obter a paz e a segurança. Eles dizem que adoram o mesmo Deus, a Trindade, então, por que não a união? Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O professo povo de Deus está em total apostasia, rejeitaram o Senhor que os salvou. Por isso, Satanás não faz guerra contra eles, mas contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o Espírito de Jesus Cristo. Nenhuma das denominações cristãs do presente dia, nem qualquer outra crença, diz ter o Espírito de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus. Mas eles dizem que quem está aqui na Terra é uma terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo, que não é Jesus Cristo, nem é Deus, o Pai de Jesus Cristo. Estes não têm a vida eterna, não conhecem o Pai nem o Filho, estão em trevas. Satanás está em guerra contra o povo de Deus desde que qualquer ser humano decida viver pelo assim diz o Senhor e ter fé no Filho de Deus. Quem se entregue a Deus e a seu Filho totalmente estará em guerra aberta contra o inimigo de Deus e de seu Filho. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que está em nós? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer
quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, esperança da glória. Como adventista do sétimo dia, você evangeliza os católicos. É difícil, não é? Eu sei que é, pois tenho feito isso há alguns anos. Eles insistem em permanecer na igreja mesmo que tenham provas documentadas que comprovem que a Igreja Católica está em apostasia. Eles admitem que sabem que seus líderes estão em pecado e em apostasia aberta, mas permanecem nessa igreja. Você compartilha esses versículos com o católico que o Senhor colocou em seu caminho? Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz nas trevas? Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E depois destas coisas vi outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Babilônia, a grande, caiu, é decaída, e se torna a morada dos demónios, e o poder de todo o espírito imundo. É uma gaiola de toda a ave imunda e odiosa, porquanto todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais as suas pragas, porque os seus pecados alcançaram o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Se você evangelizar um católico, perceberá que eles têm uma mentalidade estranha. Eles sabem que seus líderes estão em pecado, mas permitem que eles os liderem. Não importa o que aconteça. Então minha pergunta a você, querido adventista do sétimo dia, é: por que razão você permanece na Igreja Adventista do sétimo dia? Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Se você gostou do vídeo, se tem gostado do trabalho que eu tenho vindo a fazer, por favor, carregue aqui no botão onde diz aqui esta campainha para que você possa receber os meus vídeos frequentemente, cada vez que eu os faço, que possam ser vistos no seu e-mail ou no seu alerta no YouTube, e que também possa compartilhar estes vídeos para que as outras pessoas possam saber destas verdades maravilhosas e presentes para este nosso dia. Que Deus abençoe imensamente você e a sua família, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.